Olá a todas e todos. Estamos apresentando o segundo programa Lugar de Mulher, que é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mulheres do PCB, que constrói o coletivo feminista classista Ana Montenegro em parceria com a Fundação Dinarco Reis. Para dar continuidade ao nosso programa, estamos aqui de novo com a Mariana Nogueira, que vai continuar nos falando sobre a questão da saúde e da mulher trabalhadora. Nossa convidada de hoje é Mariana Lima Nogueira. Professora e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Mariana é representante da Fundação na Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde. Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, fez mestrado e graduação em enfermagem na Unirio. É especialista em Educação Profissional em Saúde pela Fiocruz. Lugar de Mulher. Oi Mariana, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo conosco. Obrigada por me receber novamente. Tá? E queria saber com você, se você podia falar um pouco da história do SUS. Como é que o SUS foi construído nessa luta, né? E por que é tão importante hoje preservar o SUS? Marta, muito boa essa pergunta, porque ela dá a chance da gente lembrar que tem um elemento fundamental para se pensar a conjuntura, que é o elemento da história. O Sistema Único de Saúde, apesar de estar garantido na Constituição, por exemplo, que saúde é direito de todos e dever do Estado, apesar de existirem duas leis orgânicas, que são as principais leis do SUS, que garantem os seus princípios, por exemplo, a universalidade, todos deveriam ter acesso ao Sistema Único Público de Saúde, a integralidade, que é dessa relação dos diferentes níveis de atenção e dos trabalhadores em todas as suas necessidades, e da participação popular, que são os três princípios do SUS. Apesar disso estar na legislação, isso foi conseguido com muita luta da classe trabalhadora, inclusive das mulheres trabalhadoras, né? Essa é a parte que nem toda literatura acadêmica científica conta. É a história que a história não conta, é inclusive a luta das agentes de saúde na década de 70 por melhores condições de vida, pela institucionalização desse trabalho, que era um trabalho voluntário na década de 70, mas também pela implantação de um sistema único público de saúde para todos, né? Diversas mulheres participaram dessa história de luta pelo Sistema Único de Saúde. Antes da década de 80, antes da Constituição, na década de 70 e 60, apesar de, enfim, a gente sabe, né, do autoritarismo da ditadura empresarial, civil-militar, né, de toda violência com qual eram tratadas os trabalhadores que se organizavam coletivamente em sindicatos e em movimentos sociais, né? Apesar disso tudo, os trabalhadores e trabalhadoras resistiram na luta, e o movimento sanitário, que foi um movimento muito importante para essa conquista, assim como os movimentos populares de saúde, participaram da 8ª Conferência Nacional de Saúde no início da década de 80. Né? E o Sistema Único de Saúde, então, ele é fruto de luta organizada, coletiva e de reivindicação popular. Apesar dele ter sido instituído na década de 90, ou seja, uma década em que a gente tem um avanço das políticas neoliberais, né, de privatizações, o Sistema Único de Saúde guarda nas suas contradições elementos muito positivos que representam as demandas dos trabalhadores, né? E dentre esses elementos está a questão da saúde pública de qualidade universal, que tem sido sucateada justamente por conta dos interesses empresariais privados da classe dominante, que, enfim, está no poder no país desde que a gente se conhece como classe trabalhadora, né, brasileira. Então, a luta pelo Sistema Único de Saúde, é importante a gente dizer que não basta garantir saúde pública na Constituição.
não basta a via jurídica somente, a via constitucional. Numa sociedade de classes como a que a gente vive, é fundamental que os trabalhadores se organizem e reivindiquem uma saúde efetivamente popular. O Sistema Único de Saúde, ele responde a algumas demandas dos trabalhadores, mas ele tem uma série de insuficiências que se relacionam com essa sociedade de classe. Que ele, por exemplo, o próprio SUS, tem lugar para a iniciativa privada atuar. E aí o que nós defendemos, enquanto mulheres militantes, trabalhadoras, comunistas na área da saúde, é que a saúde ela seja 100% pública. Ela não pode ter a iniciativa privada, ela não pode ser tratada como mercadoria. Portanto, a nossa luta é pelo SUS e para além do SUS, por uma sociedade sem classes, em que o Sistema Único de Saúde seria, na verdade, um sistema para todos, popular e sob o domínio da classe trabalhadora. Você falou da sua militância. Você atua no Fórum Nacional contra a Privatização da Saúde, né? E como é que vocês estão vendo nessa mudança de governo, né? Nessa ascensão da direita, vamos dizer assim? Primeiro com Temer, agora Bolsonaro, e aqui no Rio de Janeiro, Crivella, Witzel. Como é que fica essa militância na área da saúde, enfrentando essa concepção de desmontes, como você mesma falou? Como é que está a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras da área de saúde? Eu participo da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que é, ao nosso ver, enfim, comunista, militante, né, pela saúde pública, é uma das principais instituições que se propõe a fazer uma luta anticapitalista na saúde. Então, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde é um fórum que reúne diversas entidades, movimentos sociais, diversas categorias profissionais, ou seja, diversas forças políticas e sociais na luta anticapitalista, em defesa do SUS, mas para além dele, né? E a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, ela se organiza a partir dos fóruns de saúde que são instituídos nos estados. Então, se não me engano, tem mais de 20 fóruns instituídos pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de ano passado também participar, esse ano também, no início do ano, de alguns eventos desses fóruns regionais contra a privatização da saúde. E o que a gente percebe, e eu comentei um pouquinho sobre isso no primeiro programa, é que apesar da gente ter uma série de dificuldades e desafios para a organização da classe trabalhadora, porque o que a grande mídia nos coloca o tempo inteiro é o que nos difere, é o que nos separa e não o que nos unifica, né? Apesar dessas diferenças entre categoria profissional, de vínculo empregatício, porque é isso, né, que eu estava inclusive falando no primeiro programa, você tem na mesma categoria profissional diferentes vínculos empregatícios. Então você tem, por exemplo, a agente comunitária de saúde. No estado do Rio de Janeiro, você tem agente comunitária de saúde, servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, seletista com vínculo direto, agente comunitária de saúde com contrato extremamente precário, terceirizado. Você tem agente comunitária de saúde vinculado a vereadores da Baixada Fluminense. Isso é um absurdo, até hoje a Baixada Fluminense faz isso, né? Então você tem uma fragmentação da classe trabalhadora em relação aos vínculos empregatícios, mas tem uma feminização também da classe trabalhadora. Então você tem uma composição de classe que parece que o que nos separa é maior, mas que de fato o que nos une é muito maior, que são as opressões que a gente vem sofrendo na conjuntura, né? E que é a precarização do trabalho, que é essa dificuldade que a gente tem de desenvolver um trabalho coletivo, um trabalho de qualidade na saúde pública. E a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, ela se constitui como esse espaço. Um espaço que, por exemplo, sindicatos da educação participam também, entendendo que a luta, saúde e educação são fundamentais para a classe trabalhadora, saúde e educação públicas. E a gente se reúne uma vez por ano, um seminário nacional da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que vai acontecer, inclusive, no segundo semestre. Então, trabalhadores que estejam interessados em se juntar a nós nessa luta, usuários do sistema, entrem, enfim, busquem na internet o Seminário Nacional da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Nós nos encontramos na cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, 2 vezes por mês. A gente tem, apesar de todas essas dificuldades que eu falei,
um movimento dos estudantes se aproximando dessa luta. Então, por exemplo, eu participei do Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina esse ano. Participei também, devo estar indo agora, na semana de enfermagem do estado de Goiás. Participei da semana de enfermagem, da semana de psicologia da UERJ. Então, a gente tem os estudantes da área da saúde também se organizando e querendo entender que conjuntura é essa que intensifica os ataques aos trabalhadores e aos estudantes do que se refere aos direitos sociais como um todo. Né? Então, a escola pública está ameaçada, a liberdade docente está ameaçada, a democracia, as ações democráticas de participação nas universidades e nas escolas estão ameaçadas, assim como a própria saúde pública está ameaçada. Então, de fato, nós vivemos uma conjuntura extremamente tenebrosa, mas que na luta a gente tem conseguido se organizar e reivindicar os nossos direitos. Um exemplo é a União Serviço de Saúde a Menos, que foi um movimento que surgiu em 2017, assim que o Crivella anunciou as demissões na saúde pública na cidade do Rio de Janeiro, como eu falei, né, mais de 1.400 trabalhadores demitidos. Ele anunciou que vai demitir, já começou o desmonte, apesar do Ministério Público do Trabalho estar tentando, enfim, dessa vez estar ao lado dos trabalhadores, porque a gente sabe também que os aparatos do Estado têm um viés classista e elitista, mas dessa vez a gente conseguiu que o Ministério Público estivesse apoiando os trabalhadores. O Crivella anuncia as demissões, atrasa o salário dos trabalhadores da saúde pública, muitos meses de salário atrasado. Na mesma época, o governo do Estado para de pagar os professores da UERJ, por exemplo, aqui no Rio, e a gente tem os centros de atenção psicossocial também sem luz. Então a gente tem uma precariedade imensa, mas os trabalhadores se levantam, se juntam e formam o Nenhum Serviço de Saúde a Menos, que é esse movimento que eu também participo acompanhando e que tem sido fundamental para organizar as resistências nos territórios onde se dão os serviços de saúde. Né? Então é isso, a gente tem muita luta, tem muita desmonte, mas tem muitas iniciativas de resistência. Você trabalha na Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz, que fica em Manguinhos. E a gente tem visto aí no noticiário a situação difícil lá de Manguinhos, de tiroteio, de atirador de elite de cima da torre da polícia, da cidade da polícia. Como é que vocês na escola enfrentam isso? E como é que você vê essa questão da violência no Rio de Janeiro, nas favelas, nos territórios? O que isso implica para os agentes comunitários de saúde? Marta, muito importante essa pergunta, muito importante, porque quando lá no primeiro programa eu disse nós conversamos sobre o que é saúde, é justamente pensar nessas condições de vida. Como viver com saúde num lugar em que a polícia militar entra atirando em uma semana, pelo menos 2 vezes na semana. Como viver com saúde se você sai para fazer o seu trabalho, deixa seu filho na creche e quando você retorna, ou melhor, você recebe ligações, vê na televisão que a creche é usada pelos policiais para se protegerem dos tiros enquanto estão atirando contra o tráfico ou contra os trabalhadores que ali moram em Manguinhos. Como ter uma vida tranquila, uma vida com saúde, se você não sabe se vai viver, se você não sabe se vai conseguir voltar para casa, se a sua casa é invadida por tiroteio toda semana? O que a gente está comentando aqui é o entendimento ampliado de saúde, de que é inadmissível que esse aparelho do Estado, esse aparelho de coerção e de violência que é a Polícia Militar, permaneça operando como opera. Não opera com a segurança pública, não opera com uma ideia de combate. A ideia de combate pressupõe já que existe uma ameaça. Só que essa ameaça não é estudada, não existe uma inteligência na Polícia Militar. O que existe é a iniciativa do confronto. Então, 8 horas da manhã, a Polícia Militar entra atirando. 10 horas da manhã,
eles atiram, seja do helicóptero ou seja com caveirão, né? Então não existe qualquer preocupação ou uma intenção de investigar quais são os crimes que estão sendo cometidos por uma fração pequena de pessoas que vivem ali, que é pequena, né, que não se compara ao número de trabalhadores que estão ali. Não existe investigação sobre o tráfico, não existe discussão sobre a descriminalização das drogas, né? O que existe é uma ideia de combate, e de combate que, na verdade, não é o combate ao tráfico, é o combate à vida da classe trabalhadora que ali está, né? E isso é muito grave. A gente tem uma quantidade imensa de trabalhadores que moram em Manguinhos e trabalham na Fiocruz, que está adoecido, que está, inclusive, sendo afastado do trabalho por estresses pós-traumáticos. Eu, constantemente, me jogo embaixo da mesa na escola para me proteger dos tiros. A gente tem um esquema na escola, que é um esquema de sirene, que a sirene toca e a gente tem um plano de contingência na escola. Né, que quando toca uma vez, você sabe o que você tem que fazer. Quando toca 2 vezes, tem que correr para o pátio. Né? Então, isso nós temos alunos de 15 anos, de 16 anos, nós temos trabalhadoras da secretaria escolar, da administração, da faxina, trabalhadoras, enfim, de vários setores lá da escola, que moram no território de Manguinhos e que aí, quando começa o confronto, a vontade que elas têm não é de se proteger. Assim como eu também tenho vínculo com os agentes comunitários que moram, a nossa vontade é de sair correndo para o território para ver como é que estão as coisas. Agora, imagina que você tem um filho, você tem um companheiro, uma companheira que reside no território, você tem um pai, uma mãe idosa que está no território e começa o tiroteio, né? Então, a situação da violência em Manguinhos é gravíssima. E a violência armada, e a gente pergunta, né, mas por quê? Né? Por que acontece? Por que está se intensificando o confronto? E é muito claro quando a gente vai analisar as relações do lobby da indústria, do lobby da indústria armamentista, né, que produz munição, com o governo do estado, com o partido do governador, né, com o partido também, enfim, do presidente da República. Então a gente vai vendo o quanto que os interesses econômicos movimentam as políticas públicas, infelizmente. Não deveriam atravessar, mas atravessam porque a gente vive num modo de produção capitalista. Então é fundamental a gente alinhar que essa política que acontece no estado do Rio de Janeiro, ela é uma política que tem comando do capital que se relaciona com a indústria armamentista, com as munições, né? Então, um outro tipo de violência que a gente sofre muito em Manguinhos, estou lembrando agora de um comentário de um agente comunitário de saúde, que ele falou assim para mim, no momento depois do tiroteio, que eu fui lá no centro de saúde ver como é que eles estavam, né? O centro de saúde fica lá, né, no território, assim como a escola, e ele me falou assim, é impressionante, parece que a nossa vida não vale nada. E aí, não, a nossa vida vale. Eles podem achar que não tem preço, mas a gente tem um valor, é a gente que sustenta com o suor do trabalho o país, né? A gente que sustenta o Estado. Então a gente vive essa questão da violência armada em Manguinhos, que é inadmissível, a polícia militar precisa acabar. A segunda questão é da violência, as outras formas de violência do Estado. Uma delas que Manguinhos vive demais é o que eu tenho aprendido com algumas discussões dos sanitaristas da área de saneamento ambiental, que é do racismo ambiental. Manguinhos sofre com inundações frequentemente. Por que é chamado racismo ambiental? Porque a questão da inundação não se refere somente à população que não sabe onde despejar os dejetos sólidos, onde despejar o lixo. Não é. Se refere, primeiro, à falta de coleta e de saneamento básico nesses lugares. Se refere a uma questão histórica que existe. A gente vai olhar o mapa da SEDAI, por exemplo. Vai olhar a cidade do Rio de Janeiro, o esgotamento, os canos de esgoto que fazem o escoamento das águas, só passa pela Tijuca, pela Zona Sul, por áreas que a gente pode considerar da classe média, da fração da classe trabalhadora média e da elite, por exemplo, da Zona Sul. Então não passa pela região de Manguinhos, não passa pela Maré, né? Então você pensar que o que está acontecendo agora, por exemplo, a gente tem várias famílias em Manguinhos sem ter onde morar, sem colchão, isso é uma violência também de Estado.
Com né? certeza. Então não há, é muito grave o que está acontecendo lá em relação às inundações, em relação à violência. Mas, mais uma vez, acho que é importante dizer dos movimentos de resistência. A gente tem um exemplo em Manguinhos de mulheres que se organizaram num coletivo chamado Mães de Manguinhos, que são mulheres que perderam os seus filhos assassinados pela polícia e, enfim, por forças armadas do Estado. Essas mulheres frequentemente estão na linha do trem distribuindo os panfletos, falando dessa luta delas e dizendo que transformam o luto em luta. Então eles tentam nos assassinar, mas nós Sim. que resistimos estamos na luta e enfrentando as resistências, né, lá, enfim. Mas é muito difícil, porque tem assédio moral, tem o medo de aparecer para falar dessa violência. Então é nossa função enquanto militante, professora de uma instituição pública federal, dizer inclusive que a Fiocruz faz muito pouco. É nossa função dizer o que está acontecendo lá. Toda semana morre trabalhadoras e trabalhadores Lá em Manguinhos. em Manguinhos. Mariana, você falou de várias formas de resistência e luta para esse desmonte da saúde pública. Além das formas tradicionais de luta sindical, de movimento, manifestação, protestos, que outras formas de luta vocês desenvolvem? Nossa, são muitas formas de luta. É muito bom falar disso, né? Porque num momento tão duro, de tantos ataques, né, na área da educação, nos direitos humanos, contra a saúde, a gente precisa dizer a vida. E a vida resiste, né? E resiste porque a classe trabalhadora se movimenta, se organiza para esse enfrentamento. E uma das formas que a gente, na saúde, tem historicamente, e está bem intenso agora, a gente tem feito, que é a iniciativa dos blocos de carnaval. Então, é uma iniciativa cultural, na verdade, o samba une esses trabalhadores, se agrupam, enfim, seja para fazer alguma reivindicação, seja para defender bandeiras, né, em direção aos seus interesses, enfim. A saúde tem diversos blocos. A área de atenção psicossocial tem, a luta antimanicomial, né, tem vários blocos, a atenção básica também. E eu, na verdade, tenho a militância em 2 blocos. Construo e estou aprendendo muito. Foi o primeiro bloco que eu participei e aprendi, inclusive, a tocar caixa, ainda estou aprendendo, que é o nosso querido Bloco Comuna que Pariu, bloco organizado pelo Partido Comunista Brasileiro. E o bloco que a gente conseguiu, enfim, criar em Manguinhos, uma iniciativa dos moradores e trabalhadores do território, que é o Bloco da Saúde que Luta. O Bloco da Saúde que Luta, ele tem como principal objetivo, ele surge como principal objetivo de denunciar o desmonte que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem produzido nos últimos anos. Denunciar as péssimas condições dos postos de saúde, das clínicas da família, denunciar os salários precários, os vínculos empregatícios instáveis dos trabalhadores, as demissões, enfim. O Bloco da Saúde que Luta, ele é uma resposta a esse desmonte, a essa opressão. E, de alguma maneira, ele tem servido também, não só para denunciar, mas para mobilizar os moradores do território para essa luta. Né? Então, a gente, enfim, fez o primeiro desfile esse ano e já marcamos agora a nossa reunião de avaliação do bloco, porque a ideia é que ele funcione, assim como Comuna, ele funcione um ano inteiro, estando presente nas principais manifestações onde se apresentam reivindicações da classe trabalhadora. Então a gente já tem um interesse e a intenção de tocar. Vai ter uma caminhada agora, no próximo mês, em defesa dos direitos das crianças autistas. Vai ter o Dia da Luta Antimanicomial, que é o dia 18 de maio, mas a gente vai ver a comemoração é dia 17 de maio. Enfim, não faltam motivos para a gente estar na luta, tocando e convocando, mobilizando as pessoas. O Comuna que Pariu me ensinou, na verdade, que a ousadia e a coragem, elas são fundamentais para o militante comunista. São fundamentais para a gente militar em qualquer setor, seja, né, no campo da educação, do transporte, enfim, na saúde. E com alegria, porque a gente precisa de alegria para viver, para resistir.
né? Uma outra forma que eu tenho tido contato de resistência a essas diferentes opressões que a gente mencionou aqui, também aprendi em Manguinhos, mas aprendi também numa favela chamada Favela da Indiana, que é uma favela no bairro da Tijuca, que é a forma de auto-organização dos moradores em comissões. Então, na Indiana, eu aprendi uma militância há muitos anos atrás, mas a militância dos moradores contra as remoções produzidas pelo governo do Eduardo Paes, por conta dos mega eventos e dos interesses das imobiliárias, interesses empresariais do capital, mais uma vez atravessando, né, a vida dos trabalhadores. E eles se organizaram numa comissão contra as remoções. Em Manguinhos, eles se organizaram em 2016 numa comissão chamada Comissão dos Acessos de Manguinhos, COMAX, e que eles têm 3 frentes de luta: a defesa dos direitos dos trabalhadores ACS, a defesa do SUS público e universal de qualidade e a defesa da favela. E essa comissão, então, é uma organização autônoma e acho que a gente tem que multiplicar iniciativas como essa, iniciativas que podem ser iniciativas do poder popular, podem e devem caminhar para o enfrentamento à sociedade de classes, né, para a superação dessa sociedade. Enfim, e é fundamental que a gente construa, então, núcleos de poder popular autônomo nos bairros, nos territórios onde as pessoas moram, nos serviços onde elas trabalham, mas também nesses lugares onde os trabalhadores vivem, né? Nós estamos chegando no final e aí eu queria que você me dissesse assim, que mulheres, né, militantes na área da saúde marcaram a sua vida, né, a sua trajetória. Olha, tem várias mulheres que me ensinam, que as suas histórias de luta me ensinam. É muito importante essa pergunta porque ela faz um resgate do quanto que a rebeldia, a ousadia e a desobediência civil, a gente pode dizer, são elementos fundamentais das mulheres da classe trabalhadora, né? Elementos fundamentais para a gente seguir defendendo uma sociedade que não seja baseada na exploração, no patriarcado e na propriedade privada. E aí eu me lembro de 2 mulheres, assim, tem várias, mas me lembro de 2 mulheres. Uma que a própria história da saúde mental, principalmente da luta antimanicomial, já nos ensina, que é a Anísia da Silveira, que foi uma médica psiquiatra, a única mulher na sua turma de graduação na época de medicina, e que discutia uma forma de cuidado às pessoas que apresentam sofrimento psíquico, enfim, aos chamados loucos, que não se encaixam nos padrões de normalidade de certa época, enfim, e que historicamente são tratados como pessoas que precisam estar trancadas, confinadas, encarceradas. E Anísia da Silveira disse não, a loucura é algo da vida, a loucura, a gente tem que aprender com a loucura, acolher a loucura, né? E loucura não se prende, loucura se deve trabalhar, se deve acolher e cuidar no território, né? Anísia da Silveira, então, foi fundamental, nos ensina muito para pensar o cuidado territorializado, antimanicomial, coletivo, solidário, ela é fundamental. E Anísia, enfim, a gente sabe da história comunista, inclusive de Anísia da Silveira, não à toa ela tinha essa linha de pensar o cuidado na saúde. Uma outra pessoa que aí ainda estou muito tocada pelo samba da Mangueira, e uma das autoras mulher também, compositora Manu da Cuíca, e que, enfim, o próprio samba teve a nossa camarada a Nina, que foi quem cantou esse samba até ele conseguir ser eleito o samba, até conseguir ganhar lá a batalha para ser o samba da Mangueira. É a questão da história que a história não conta, que é uma militante chamada Tereza Ramos. Tereza Ramos foi uma agente de saúde, negra, gay, moradora da periferia de Pernambuco, no Recife. Tereza Ramos, na década de 60, final da década de 60 e 70, foi operária de fábrica, aprendeu na luta contra a ditadura militar, tomando cacetete. Ela me contou isso na entrevista que ela me deu em 2013. Ela tomou cacetete, enfrentou toda a opressão, né, da ditadura empresarial civil-militar. Tereza era agente de saúde nas horas vagas. Ela era agente voluntária de saúde, do movimento popular de saúde. Antes
dessa categoria ser instituída como uma profissão do SUS, né? E Tereza aprendeu, então, nessa resistência na fábrica, mas foi também na organização do trabalho de base que ela fazia nas favelas do Recife, na organização das mulheres por melhores condições de vida, né? E depois ela se torna, na década de 80, ela vai para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, é uma liderança das agentes de saúde já naquela época e reivindica a profissionalização das agentes, a remuneração por esse trabalho. Na década de 90, Tereza visita diferentes estados do país, me conta dessas viagens, né? A Tereza faleceu, na verdade, se não me engano, em 2016, mas ela me conta essa história em 2013, né? Então eu consegui colher um pouco dessa história inspiradora de luta dela. Ela é uma das responsáveis pela organização política coletiva das mulheres agentes comunitárias de saúde. Ela indo de território em território, falando da importância da organização dessas mulheres. Ela diz que aprendeu, inclusive me disse que aprendeu com os trabalhadores rurais do Nordeste, de como a importância de se organizar, né? Então, Tereza Ramos não é contada, poucos livros falam sobre ela, mas a gente precisa dizer que a memória de luta dela precisa estar viva, presente. Então, Tereza Ramos, presente. Presente. E para terminar, eu queria que você deixasse um recado, né? Você como uma militante, para as mulheres militantes, trabalhadoras, que você deixasse um recado para nós. Companheiras, mulheres, trabalhadoras, a conjuntura está extremamente difícil, está cinza, está angustiante, mas é fundamental a gente lembrar que a nossa história, que o nosso lugar sempre foi de luta. Não nos esqueçamos que o nosso lugar é o lugar da luta. As nossas resistências cotidianas contra o machismo, contra as diferentes formas de opressão que a gente vive, as nossas resistências existem, mas quando elas são individualizadas, quando elas são colocadas só no plano, enfim, do eu sozinho, do bloco do eu sozinho, elas se tornam muito mais difíceis de serem potências. E o que a gente precisa agora, mais do que nunca, é dar a mão, é não soltar a mão, mas é não soltar a mão das nossas companheiras mulheres da classe trabalhadora. É fundamental que a gente siga juntas no combate ao machismo, mas juntas no combate a essa sociedade de classes. Bem, Mariana, queria agradecer muito a sua participação nesses 2 últimos programas, que nós falamos sobre a questão da saúde, uma questão tão importante, né, tão difícil que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos. Eu é que agradeço o convite. Esse é um espaço importantíssimo que a gente pode estar, na verdade, esclarecendo, analisando politicamente e criticamente a conjuntura, reforçando que a nossa vida não é mercadoria, que a nossa saúde não é mercadoria e que só juntas e juntos iremos superar esse temporal, essa tempestade que estamos vivendo hoje. Vamos que vamos! Bem, chegamos ao fim do nosso 2º programa, agradecemos muito a participação da Mariana e lembrando que nós teremos próximos programas em breve, em que estaremos discutindo as questões diretamente ligadas à vida das mulheres, à vida da mulher trabalhadora, à vida de todas aquelas que sofrem uma opressão, que sofrem com machismo, que sofrem com qualquer tipo de dificuldade. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Marta Barsante e saudações feministas e comunistas. Lugar de Mulher.